momentos na nossa vida que a gente enfrenta situações, conflitos, lutas, e a gente tem vontade de desistir. E pensando exatamente nisso, é que o autor de Hebreus escreve o capítulo 11 do livro de Hebreus. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e aplica a Tua verdade aos nossos corações. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Em algum momento da sua vida, você já pensou em desistir? Desistir de alguma coisa? Né? Acho que todos nós já passamos por isso. Algumas coisas não têm tanto significado, outras são profundamente significativas, né? Eu me lembro de alguns momentos na minha vida que eu tentei desistir, né? Um dia eu disse, eu não quero mais ser pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Estava tanta encrenca, tanto problema, tanta coisa que eu queria ir embora, sumir, né? Aí o Senhor falou, se quiser ir, vai, mas vai sozinho. Eu falei, eu não vou não, sozinho eu não quero. Tem momentos na nossa vida que a gente enfrenta situações, conflitos, lutas, e a gente tem vontade de desistir. E pensando exatamente nisso, é que o autor de Hebreus escreve o capítulo 11 do livro de Hebreus, aquela galeria de heróis da fé. E a gente pode perceber isso com clareza, quando ele introduz o capítulo 11, lá no capítulo 10, versículos 36 e 39, ele diz assim, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Nós poderíamos resumir a ideia do autor na seguinte frase: o justo vive pela fé, e por isso não retrocede. O justo vive pela fé, e por isso não retrocede, não anda para trás. E aqui é interessante que a palavra que foi escolhida pelo autor de Hebreus para retroceder, ela traz dentro de si o sentido de medo ou timidez. É fugir, é retroceder, quando a gente está cheio de medo ou porque a gente está tímido. Mas por que não retrocedemos se nós vivemos pela fé? E aí então o autor de Hebreus nos dá uma série de exemplos no capítulo 11, de homens e mulheres que viveram pela fé, tentando demonstrar a maneira pela qual a fé atuou nas suas vidas, especialmente nas suas decisões,
para que não retrocedessem no viver os propósitos de Deus. Eu quero nessa manhã olhar só para o exemplo que o autor de Hebreus deu de Moisés e da família dele, e porque a fé e como a fé foi usada, não é, como uma maneira como um recurso de Deus para que eles pudessem ter disposição para enfrentar as batalhas da vida deles naquele contexto. E eu queria trazer isso para a sua vida, de tal maneira que você pudesse encontrar na fé recursos para não retroceder e enfrentar as batalhas da sua vida. O primeiro recurso que a gente vai encontrar aqui aparece de uma maneira até diferente, o jeito que aparece. No versículo 3 diz assim: pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. É interessante que o autor de Hebreus começa primeiro com o legado de fé que os pais de Moisés deram a ele quando decidiram correrem o risco de vida para desobedecer à ordem de Faraó e preservar a vida do seu filho. E é interessante que a razão que levou, não é? Naturalmente eles foram motivados, o recurso foi a fé, mas a motivação, a razão que levou a eles tomarem essa decisão é uma razão estranha. Diz assim, que eles viram que o menino era bonito, né? E é interessante que é uma citação de Êxodo 2:2, que fala a mesma coisa, que viram que o menino era bonito. E aqui a palavra bonito, ela poderia ser traduzida por bonito, agradável ou precioso. E eu creio que todo pai ou toda mãe olham para o seu filho recém-nascido e acham bonito. Eu ainda não vi um pai ou uma mãe dizer que o filho é feio, não é? Ainda que eu tivesse uma tia que dissesse para a gente assim: todo bebê tem cara de joelho. Então aquele joelhinho é lindo, não é? Para você que é pai e para você que é mãe. Mas o que eu creio é que além dessa coisa natural que a gente tem de olhar para esse serzinho, não é? Tão bonitinho, e ficar admirado, não é? E ficar assim, embevecido com aquela criança que nasce, essa expressão natural, maternal e paternal, eu acho que algo de Deus ocorreu ali. Tanto assim que o autor de Hebreus diz que esse sentimento, ele foi produzido também pela fé. E eu creio que a fé produz em nós uma santa empatia irresistível que move o nosso coração. E por causa dessa santa empatia irresistível que moveu o coração desses pais, eles desejaram e tentaram fazer algo que é impossível: esconder um bebê recém-nascido, não é? Quem controla o choro do bebê? E quando ele cisma de chorar de madrugada, não é? E quando ele cisma de chorar na hora que está havendo movimento, quando tem gente do lado de fora da rua, o que você faz? Né? Tem um pai tentando fazer o bebê não chorar aqui. O que você vai fazer, querido? Está fazendo o seu máximo, mas louvado seja Deus, porque está vivo, está cheio de energia, né? E a gente sabe que isso faz parte da vida. Quem controla o choro do bebê? Eu creio que quando nós caminhamos por fé, nós somos movidos a fazer coisas em nome do Senhor, motivados por uma santa empatia. E quando eu olho para a história, eu vou descobrir tantos exemplos de como pessoas foram movidas por essa empatia da fé a fazerem coisas inimagináveis, só porque Deus tocou o coração
e eles se condoeram diante de determinadas circunstâncias. Eu lembro, por exemplo, da história de Florence Nightingale. Florence Nightingale foi uma jovem inglesa que se voluntariou para ser enfermeira durante a guerra da Crimeia. E naquela guerra, que foi uma guerra muito atroz, muito violenta, naquele estilo de guerra em que você faz uma trincheira de um lado, uma trincheira do outro lado, e de repente os soldados tentam avançar na direção da outra trincheira, e a metralhadora funciona, não é? E aí então ficam os feridos no campo, tanto de um lado quanto do outro, e aí você podia ouvir à noite os gemidos dos feridos. Aqueles gemidos estavam lá, mas ninguém tinha coragem de ir buscar os feridos, porque sabia que o inimigo estava esperando alguém vir buscar o ferido para atirar naquele soldado. E aí Florence Nightingale teve uma ideia: vestir uma roupa branca, colocar uma cruz vermelha dentro da sua roupa. Até então não se usava esse símbolo dentro da saúde. Colocou uma cruz vermelha sobre essa roupa branca, pegou uma lanterna e, contra a ordem dos oficiais, dos soldados, ela, movida por essa paixão, por essa compaixão, por essa profunda empatia da fé, ela disse: eu vou buscar os enfermos, e vou buscar tanto os que são amigos quanto os que são inimigos. E quando ela saiu, todo mundo ficou admirado. Que mulher louca é essa aí, que está com uma roupa branca no escuro, com uma lanterna, com essa cruz vermelha colocada sobre o peito. E ela começou a caminhar pelo meio daquele campo de batalha e recolher os feridos. E aí, apesar das ordens dos oficiais para atirarem nela, os soldados não tinham coragem, porque sabiam que um dia podiam ser um deles que estaria ali naquele campo. E ela recolhia tanto amigos quanto inimigos e tratava de todos eles. Que loucura! Mas sabe por quê? Porque aquela era uma jovem cristã que tinha ido àquele lugar com uma missão. E como missionária de Deus, ela foi movida de íntima compaixão. E sabe, essa íntima compaixão vem da fé que a gente tem no Senhor, e que a gente sabe que tem uma missão para cumprir, e aí ninguém segura a gente. Assim como não seguraram, essa fé não foi capaz de motivar, e ninguém conseguiu segurar os pais de Moisés. Eu fico pensando nos missionários que vão para os campos fechados para pregarem o Evangelho, sabendo que estão correndo risco de vida. O que é que leva gente para esse tipo de lugar? É tudo doido? Não, é gente movida por uma paixão, por uma compaixão, por uma santa empatia, sabendo que a única esperança para a vida eterna é a pregação do Evangelho, e então eles se desprendem de tudo mais para cumprirem a sua missão. Eu fico pensando na vida de William Wilberforce, um congressista inglês, que tinha um sonho, que a armada britânica, que era a maior armada do mundo na sua época, impedisse o tráfico de escravos no mundo. E durante 14 anos, ele levou propostas, ano a ano, ao Congresso inglês, para que a armada britânica pudesse impedir o tráfico de escravos. E ele perdia um ano, outro ano, mas ninguém fazia esse homem desistir, porque havia dentro dele uma santa compaixão movida pela fé. Eu não sei se você sabe, aqui em Curitiba, na escola alemã, foi o primeiro lugar no Brasil em que uma mulher
pôde ser alfabetizada. E só conseguiram porque Dom Pedro II fez um edito real, imperial, exclusivo. Por quê? Porque os imigrantes alemães, que eram luteranos, eles queriam que os seus filhos lessem a Bíblia e aprendessem da palavra de Deus a viver pela fé. Tanto homens como mulheres. E então insistiram contra a esperança. Porque fé é isso. Com o imperador, e ele então permitiu que a escola alemã de Curitiba fosse a primeira escola do Brasil a alfabetizar mulheres, para que elas pudessem ler a Bíblia e adorar a Deus segundo os ditames do seu coração. São justamente esses movimentos de fé que nascem de um sentimento, de uma paixão, de uma empatia, de um amor que a gente não consegue explicar, que são produto desta fé dentro de nós, que nos faz entender que nós temos uma missão nessa terra. Foi justamente essa empatia que motivou Jesus a não retroceder da cruz. Quando a gente lê a história do jardim, do Getsêmani, e quando ele disse várias vezes, passa de mim esse cálice, a única coisa que fez com que Jesus não retrocedesse foi porque de fato havia dentro dele um amor, uma empatia, porque ele sabia que a única esperança para a nossa salvação era ele tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Eu creio que pela fé o Senhor faz nascer em nós empatia, sentimento de missão. E que esse sentimento de missão e essa empatia é gerada pelo poder do Espírito Santo. Cada um de nós recebeu dons diferentes do Espírito, que podem ser usados em muitas coisas. Eles são úteis para tantas coisas. Mas o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida e a gente começa a dizer, o Senhor está me chamando para isso. O Senhor está me chamando para isso. E a gente olha as cenas e se vê movido naquela direção. Eu me lembro do testemunho de uma senhora, uma jovem senhora aqui da nossa igreja, e ela faz a rota, não é? Todo dia para o seu trabalho a pé, e no meio daquele caminho tinha um homem de rua. E de vez em quando ela parava para conversar com aquele homem de rua. E um dia ela tomou coragem e perguntou, o que você mais precisa? E ele olhou para ela e disse assim, o que eu mais gostaria de ter é uma Bíblia. Ela falou, tá bom. E ela chegou no trabalho dela, e quando chegou no trabalho dela, aquele negócio ficou ardendo. Volta lá e dá a sua Bíblia. Volta lá e dá a sua Bíblia. Volta lá e dá a sua Bíblia. E ela não resistiu. Ela teve que voltar lá no meio do trabalho e dar a Bíblia dela. Porque algo dentro dela estava fervendo. Algo que tem a ver com a íntima compaixão que Jesus sentia e fazia milagres. Qual é o mover do teu espírito na tua vida hoje? O que o Espírito Santo tem falado com você? Quais são as coisas que quando você olha, diz alguém tem que fazer alguma coisa? Olha, quando você diz assim, alguém tem que fazer alguma coisa, toma cuidado. O Espírito Santo está dizendo, faça alguma coisa. E o que tem impedido você de fazer? O medo, o tamanho, o desafio, o peso. Mas quem vive pela fé se deixa mover e não retrocede, continua marchando, porque entende que Deus tem um propósito e uma missão para cada um de nós. E a pergunta que eu tenho para você agora é, você vai avançar ou você vai retroceder?
nesses desafios do Espírito na tua vida. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, também está no verso 23. Diz assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, e não temeram o decreto do rei. E a segunda coisa que eu aprendo é que essa fé que nos move, que nos apaixona, que gera empatia, é aquela que nos dá coragem. Os pais de Moisés tiveram coragem de enfrentar o decreto de morte do rei. E era o medo, certamente, o que fazia com que os pais e as parteiras do Egito matassem todos os filhos homens recém-nascidos. Eles tinham tanto medo do que podia acontecer, que eles matavam os bebês recém-nascidos. Eles sabiam que não obedecer ao decreto de Faraó era ter uma sentença de morte imediata sobre si. Não havia apelação, não havia julgamento, não havia prisão. Simplesmente os soldados chegavam, matavam a criança, e matavam os seus pais, e matavam a parteira. Não tinha qualquer outra coisa. E então um medo terrível controlava aquele povo. Mas a fé, que foi capaz de gerar empatia, produziu nos pais e nas parteiras uma coragem diferente, capaz de enfrentar o medo interior de dar passos de fé. E uma das coisas que o texto nos permite inferir é que não havia, até o nascimento do menino, um plano elaborado. Eles não tinham desenhado um plano. Como é que eles iam fazer? A Bíblia está dizendo para a gente que quando eles contemplaram a criança, eles foram motivados e a fé lhes deu coragem para os próximos passos. Eu tenho aprendido que o medo é uma ferramenta paralisadora, usada por Satanás, para impedir-nos de andar pela fé. Deus coloca um desafio de fé diante de nós e a gente tem medo. Tem medo de dar passos de fé. Naquele livro, Fé e Finanças, tem um testemunho muito interessante. E o autor estava falando sobre a entrega dos dízimos. E ele disse assim, chegou uma pessoa e disse para ele: olha, e se não der certo, e se não funcionar, eu não sei como é que vai ser, minha vida já está enrolada. E aquele autor pegou um cartão de visitas e escreveu atrás: se você entregar o dízimo e lhe faltar alguma coisa que a promessa de Deus tenha lhe feito, tenha sido prometida, pode telefonar para esse número que eu restituo completamente. E assinou e entregou para ele. E aquele senhor saiu com aquele cartãozinho de visita no bolso, e aí começou a praticar o dízimo. Primeiro mês, segundo mês, 1 ano depois ele escreve para o autor do livro, e diz assim: olha, quero dizer para você que Deus é tremendo, é maravilhoso, já faz 1 ano que eu sou dizimista e nunca me faltou nada. E aí ele escreve uma resposta, o autor: que pena que você foi capaz de confiar muito mais na minha assinatura, num pedacinho de papel, do que crer na palavra do Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Sabe, às vezes a gente é capaz de confiar muito mais na palavra de um homem, na promessa de um amigo, na direção de uma pessoa considerada sábia nessa terra, do que na palavra de Deus, nas ordens do Senhor, nos desafios que o Espírito Santo faz à nossa vida. E sabe, esses desafios são nos feitos pelo Senhor Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra.
Satanás às vezes nos para na nossa jornada de fé e tenta-nos a fazer retroceder, justamente porque ele enche o nosso coração de medo. E às vezes são nos momentos de grandes decisões que nós temos que colocar a fé em prática e não o medo. Tem gente que não toma as decisões que o Senhor pede na sua vida, porque temem o que pessoas significativas vão pensar deles. Tem gente que teme as possíveis perdas que as decisões de fé podem gerar nos seus negócios, porque o Senhor vai dizer: coloca em ordem a tua vida, faz o que é justo e correto. Diz assim: não vai dar certo, no Brasil não funciona assim, funciona em qualquer lugar do mundo, porque o Senhor é poderoso. Sabe o que mais tememos? É que Deus fale conosco, porque aí a gente está ouvindo o cochicho do inimigo, que o Senhor não se importa conosco. Eu estive num congresso no começo desse ano e conversei com uma senhora viúva, e essa senhora participa de uma missão, dirige uma missão na África, e a missão dela sustenta todos os dias 1 milhão de crianças na África. 1 milhão de crianças. E ela escreveu um livro sobre fé. E ela disse para a gente como foi difícil quando ela ficou viúva, porque essa era uma missão que ela fazia junto com o marido, e o marido era o líder da missão, e de repente ele morreu, e ela tinha 1 milhão de crianças para sustentar, mas o marido dela não estava lá, e como foi luta e difícil ela imaginar como é que vai ser agora. E um dia o Senhor falou para ela: nunca foi o seu marido que sustentou 1 milhão de crianças, sempre fui eu, anda comigo. Já faz alguns anos que ela é viúva, e ela continua sustentando 1 milhão de crianças todos os dias, café da manhã, almoço e jantar, todos os dias. Porque o Deus que nos desafia, Ele não quer que a gente ande para trás, Ele quer que a gente ande para frente. E fé é crer nesse imponderável de Deus, apesar das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E essa santa coragem, ela está baseada naquilo que está escrito em Hebreus 11, verso 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Simplesmente porque fé é certeza inabalável de que o Senhor deste mundo espiritual invisível, Ele está presente, trabalhando conosco, na construção da sua vontade em nós. O Deus que gera em nós empatia nos dá coragem. Mas há um desafio de Deus para mim e para você hoje. O desafio é colocar o medo no altar de Deus e sair cheio da coragem que procede do poder de Deus. E a minha pergunta é: o que Deus tem lhe mostrado? No que Ele tem tocado você? Como essa santa empatia está motivando você? Hoje o Senhor lhe pede para entregar o seu medo e receber pela fé coragem que procede do trono de Deus. Porque a coragem que procede do trono de Deus vem com poder, poder da graça. O que o Senhor quer é uma santa determinação de alma, e não apenas um sentimento, porque coragem é isso, não é um sentimento, é uma santa determinação. Pela fé, nós determinamos a nossa alma ouvir e seguir o propósito de Deus, apesar do medo.
E hoje o Senhor quer fazer isso. Pela fé Ele dá uma santa determinação de alma. E Ele quer que isso seja uma experiência tua. E a grande pergunta que Ele faz é: e aí? Você vai avançar ou você vai retroceder? Deus tem um plano e um chamado para cada um de nós. E cada momento Ele está dizendo: você vem comigo? Ou você vai ficar parado aí no caminho? Você vem comigo? Ou você vai voltar para trás? Pela fé, a gente anda para frente e não retrocede. Nessa manhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E como eu disse no começo, chegou um momento em que Jesus podia fugir da cruz. Está lá no jardim do Getsêmani. Jesus estava com medo? Estava. A Bíblia diz que ele estava tão aflito na sua alma que gotas de sangue saíram do seu suor. Ele estava tão aflito que ele levou consigo os seus discípulos para orarem com ele. Mas ele não podia confiar nos discípulos porque eles dormiam. 3 vezes ele foi acordar os discípulos. Como tantas vezes a gente leva com a gente pessoas para nos darem coragem, e de repente as pessoas estão dormindo também, ou estão fixadas em outras coisas. E aí a gente tem que tomar decisões, pela fé. E ele disse: passa de mim esse cálice. Mas pela fé ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. E ele sabia qual era a vontade do Pai. Era que ele tomasse o lugar de cada um de nós na cruz do Calvário. A gente vai celebrar essa ceia aqui hoje, lembrando que Jesus é o nosso maior exemplo de fé, de coragem, de ousadia, de santa empatia. E o que Ele quer é que vivamos com Ele coragem e santa empatia, na missão e no propósito que Ele deu para nós. Deus te deu um dom, e Ele quer te dar uma missão. O dom Ele já deu, você pode enterrar ou pode usar, mas a missão, ela é fruto de uma paixão, de uma empatia e de uma coragem que só a fé pode nos dar. Fica de pé agora, levanta a sua poltrona para que os diáconos possam passar e adoremos ao Senhor juntos aqui nesse momento.